Pessoal, muito boa tarde. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo interesse de vocês, pela presença de vocês aqui, para a gente dar prosseguimento, então, ao módulo 2 dessa nossa aula sobre agregados, do conteúdo relacionado a agregados lá do nosso plano de ensino. Na última aula, então, falávamos sobre os agregados potencialmente reativos para reações álcali agregados, e aí apresentei para vocês de maneira muito simples e direta o que acontecia com a pasta de cimento Portland, né, na presença desses agregados álcali reativos. E nós vamos continuar então agora o nosso conteúdo, e é só para a gente dar uma ancorada aqui na aula passada, na continuação lá do nosso conteúdo, onde continuaremos falando sobre agregados naturais. Muito bom. A areia que nós normalmente utilizamos lá nas nossas argamassas, dos nossos concretos, que nós chamamos também de agregados miúdos, elas podem vir, né, de jazidas de rio, jazidas de cava, jazidas de dunas e praias. Bom, as jazidas de rio, você está vendo aqui um detalhe esquemático, né? Nós temos uma draga que tira a água do leito do rio, transporta essa areia por balsas ou por tubulações até um porto de areia. Essa areia é lançada aqui de uma determinada altura, esse material cai por uma calha, uma peneira, né, uma calha de dragagem ou de drenagem, e o nosso agregado, já com menor quantidade de água, é depositado aqui, então vai sendo transportado depois com material de construção civil. As jazidas de cava, elas retiram areias de depósitos aluvionais, é o que nós chamamos de porto seco, de extração de areias. E as areias de dunas e praias são aquelas areias disponíveis, né, na região litorânea, e o emprego em concreto e argamassa deve ser evitada. Deve ser evitada porque existem algumas alternativas, algumas possibilidades de produção de concretos não armados e de alguns tipos de argamassas com essas areias. Cascalho, né, o nosso agregado, cascalho, o nosso agregado graúdo, é um sedimento fluvial fragmentado de rocha, quer dizer, a gente tira isso aqui do leito do rio, e a pedra britada. Lembrando que esse cascalho aqui também é conhecido em algumas regiões como seixo rolado. A pedra britada é um agregado industrializado que é processado daquela bancada, daquela extração, né, daquela detonação que nós vimos lá no esquema mais geral das pedreiras. Aquele material lá então é industrialmente processado, dando origem ao nosso agregado industrializado, e nós podemos ter alguns tipos de materiais, né? Pó de pedra, areia britada, filler, bica corrida, britas e rachão. Então esses são os materiais que nós temos disso daí. E os agregados artificiais podem ser os que nós conhecemos mais comumente, né? Inclusive na aula passada nós já conversamos sobre as argilas expandidas, né? Ou vermiculita expandida, as escórias e esses nossos agregados. Né? Argila expandida ou escórias, elas são consideradas agregados artificiais porque são obtidos através de ou reciclagem de rejeitos ou processamento de outros materiais que produzem esses agregados. Bom, em relação à forma, né, esses agregados eles podem ser esféricos, eles podem ser granulares, cúbicos, aciculares ou cilíndricos. Bom, esférico, cúbico e granular são os tipos de materiais mais importantes para a gente, né? Nas matrizes de cimento, quanto mais esférico for o nosso agregado, melhor é o desempenho da matriz cimentícia, principalmente no estado fresco. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso ali na frente. Bom, em relação à forma e constituição dos nossos agregados. Bom, nós temos um aspecto extremamente importante que diz respeito à aderência dos nossos agregados à pasta ou à argamassa, se nós estivermos falando de agregados miúdos ou de agregados graúdos. Bom, a rugosidade superficial desse agregado é extremamente importante porque ela cria uma região de maior contato com a pasta, né, principalmente em relação ao agregado britado. Nós chamamos isso aqui de interpenetração, tá certo?
Bom, em relação à interpenetração, evidentemente que essas nossas cavernas aqui, essas escavações, essa morfologia em que nós temos aqui uma profundidade muito grande, capaz, inclusive, de gerar alguns defeitos de ligação por deposição de água, não nos interessam muito, não nos interessam nada, né? Nos interessam uma região, por exemplo, que tenha uma topologia um pouco mais adequada, né? Um pouco rugosa, mas não com essas profundidades aqui de rugosidade, mas com alguma rugosidade para que então eu tenha uma área de contato maior, um fenômeno de interpenetração mais expressivo, né? Um outro aspecto, um outro fenômeno que acontece na superfície desses nossos agregados e que interfere bastante na aderência é a atração capilar. Formação de uma película líquida ou gelatinosa entre a superfície de ligação e a pasta e ou argamassa. Essa atração capilar ela é responsável pela formação da zona de transição, né, que nós estamos mostrando aqui e que está descrita aqui para você. Essa zona de transição na interface entre a pasta de cimento e o nosso agregado britado é responsável por criar uma descontinuidade nessa matriz, ou seja, eu tenho o agregado de um lado, a pasta ou argamassa de outro. A minha ideia é que eu tenha a maior ou a melhor continuidade possível entre esses materiais, e a presença dessa região de fraqueza, dessa zona de transição, causa uma descontinuidade nessa matriz, e essas descontinuidades podem ser responsáveis, inclusive, por um comportamento mecânico menos desejável dessa minha matriz, né? Bom, um outro aspecto também, que são as interações químicas que acontecem na superfície dos meus agregados, elas também estão diretamente relacionadas à aderência. Muito bom. E que reações químicas são essas? Primeiro, as reações pozolânicas ou epitáxicas, onde os cristais de cimento hidratado meio que se prolongam, né, na direção do agregado. E onde é que essa reação pozolânica, essa ligação epitáxica, é para nós interessante? Nessa zona aqui, nessa zona de transição, eu tenho a formação de um filme de água nessa superfície, e esse filme de água vai impedir a propagação dos meus produtos de hidratação da pasta de cimento até o contato com a superfície do agregado. Essas reações pozolânicas, elas são responsáveis por converter a maioria dos materiais que ficam disponíveis nesse filme mais espesso, aqui nessa camada mais espessa, que na maioria das vezes nós vamos encontrar aqui bastante cálcio. As reações pozolânicas, elas disponibilizam uma certa quantidade de sílica capaz de se associar a esse cálcio e, a partir dessa associação, criar um preenchimento dessa interface, na interface dessa zona de transição, e assim minimizar o efeito da formação da zona de transição e também a sua influência na qualidade da matriz endurecida, né? Muito bem. E agora indo um pouco lá para a macroscopia, né? Os nossos agregados, eles são classificados segundo uma técnica de granometria por peneiramento, que lá está lá descrito na 7211. As peneiras que nós utilizamos são as peneiras da série normal e as peneiras da série intermediária. A série normal é o conjunto de peneiras que nós usamos de maneira mais frequente. A série intermediária existe para que a gente possa descrever de forma mais discreta, ou quando eu falo discreta com pontos mais próximos, né, a curva que representa a granometria daquele material, tá? Então é isso aí que você precisa saber das peneiras. A NBR 7211, ela apresenta uma tabela que mostra para a gente os limites para a distribuição granométrica dos agregados miúdos. Muito bacana entender que nós temos dois limites, um limite inferior e um limite superior. Esses dois limites, inferior e superior, eles compartilham uma zona ótima. Então, sempre que a gente for utilizar um agregado miúdo nas nossas matrizes, o ideal é que esse agregado miúdo esteja aqui, ó, com a sua curva granulométrica dentro da nossa zona ótima.
Professor, se o agregado estiver aqui na zona utilizável inferior ou na zona utilizável superior, eu não posso usar? Muito pelo contrário. Todos os agregados, todas as curvas que estiverem inclusas nessas faixas, dentro desses limites inferior e superior, são agregados que se prestam à produção de matriz de cimento Portland. Porém, zona ótima é zona ótima, né? E só para a gente poder se adiantar, o módulo de finura que caracteriza a nossa zona ótima é aquele que vai de 2,2 a 2,9. A zona utilizável inferior, o módulo de finura varia de 1,55 a 2,2. E a zona utilizável superior, o módulo de finura varia de 2,9 a 3,5. Muito bom. E aqui, então, nós temos a descrição nas faixas dos nossos agregados, né? Do lado de cá, nós temos as nossas britas, as mais grossas, as intermediárias e as menores, 1, 2, 3, e aqui nós temos os nossos agregados. Essa curva é uma curva da STM que serve para representar a nossa NBR. Essa curva que passa aqui no meio, que está achorada aqui por essa linha, essa região aqui é a região da nossa zona ótima. E tudo que está fora dela aqui é da zona utilizável, né? O que significam agregados um pouco mais grossos por esse lado aqui, agregados um pouco mais finos aqui para cima e agregados um pouco mais grossos, evidentemente, caminhando, né, na direção do aumento da bitola da peneira. Tá certo? Muito bom. E aqui embaixo nós temos uma faixa com uma sugestão de distribuição de agregados, em que a gente tem, evidentemente, alguma melhor distribuição quando a gente busca trabalhabilidade e coesão. Não raro, a gente pode produzir matriz de cimento Portland, por exemplo, com 1 ou 2 agregados miúdos, 1, 2, 3, ou até mesmo 4 agregados graúdos. E quando a gente usa esses agregados, a gente busca um melhor empacotamento. Nós falamos na aula de hoje, né, nessa aula de quarta-feira, na aula de quarta-feira, né, de 27 de janeiro, sobre empacotamento, né, concretos que chegam a altas resistências, a ultra alta resistência, com baixo consumo de cimento. Esses concretos, então, eles se beneficiam dessa estratégia de empacotamento. E existem, então, faixas para distribuição percentual desses agregados graúdos, por exemplo, que representam as melhores composições de agregados. Não é a brita 1, a brita 2, a brita 3, mas sim uma faixa que inclui brita 1, brita 2, brita 3 ou até mesmo brita 4. Né? Muito bem, ok. Nessa nossa outra versão, nessa nossa outra observação aqui a partir da granometria, eu quero discutir com vocês um aspecto extremamente importante que está relacionado a uma característica sobre o tamanho dos agregados, a distribuição dos agregados. Nós temos aqui uma curva que diz respeito ao percentual de vazios, né? Beleza. Ao percentual de vazios, cada um dessas bolinhas aqui indica uma mistura de agregados, né? Nós temos aqui de 4,75 milímetros até 9,5, de 9,5 a 19 e de 9,5 a 38. Então, você pode perceber aqui que o nosso consumo de água varia, evidentemente, em relação à distribuição e ao teor dos agregados presentes nessa mistura ou dentro dessa faixa. Ainda pensando no empacotamento, observe nessa figura daqui, ó, onde eu tenho agregados, por exemplo, nesse recipiente de uma dimensão só, com 25 milímetros, para completar os vazios existentes aqui nesse recipiente, eu preciso exatamente desse nível de água. O mesmo recipiente, aqui nesse nosso outro caso, eu tenho não só agregados de 25 milímetros aqui, mas também a inclusão de uma certa quantidade de materiais de 9 milímetros. Lembrando que eu tenho, nesse caso aqui e nesse caso aqui, a mesma massa M de agregados, né? Evidentemente, eu não estou variando a massa de agregados aqui dentro desses nossos recipientes. E observe agora
que a quantidade de água necessária para preencher todo esse volume que contém a mesma massa de agregados, mas só que agora agregados de 25 milímetros e de 9 milímetros, é significativamente menor, né? Ou seja, essa configuração aqui de agregados gera para nós uma mistura melhor empacotada. Se eu preciso de menos água, evidentemente eu preciso de menos cimento, porque a necessidade do volume de pasta para preencher esses vazios é extremamente menor. Então, aqui, a partir da granulometria, nós podemos ter uma ideia de como funcionam as teorias de empacotamento dos agregados para a produção, então, de matrizes mais competentes. Ainda em relação à granulometria, nós temos um aspecto aqui, um outro parâmetro muito importante, que é o que nós chamamos de dimensão máxima característica. Essa dimensão máxima característica está relacionada a um parâmetro físico, ou seja, é a abertura da malha em milímetros da peneira da série normal ou intermediária, qual corresponde ao percentual retido acumulado igual ou imediatamente superior a 5 milímetros. Ou seja, eu tenho um conjunto de peneiras aqui em cima, nessa direção, e eu tenho uma certa quantidade de massas retidas nessas peneiras, e suponha, por exemplo, que nessa, ou talvez alguma outra peneira aqui, assim, com uma outra quantidadezinha de massa aqui. Suponha, por exemplo, que nessa, o percentual retido acumulado nessa peneira aqui concentra, evidentemente, todo o material dessa peneira que passaria por essa, mas que ficaria nessa, né? Óbvio. Por isso o retido acumulado. Esse número aqui não pode ser maior que 5%. Ou seja, a abertura dessa peneira, a abertura da malha dessa peneira, que contém uma massa igual ou imediatamente superior a 5% de material, representa o nosso BMC. Ou seja, a abertura da malha em milímetros da peneira da série normal ou intermediária, qual corresponde ao percentual retido acumulado igual ou imediatamente superior a 5 milímetros. Então, se eu tiver aqui uma peneira de 2 milímetros, uma de 2,4, 4,8, 9,6 e vai embora, esse 2,4 e esse 4,8 milímetros aqui, todo o material retido acumulado nessa minha peneira representa, então, o que nós chamamos de dimensão máxima característica. Tá certo? Muito bem, essa dimensão máxima característica, ela é utilizada na prática para projetar estruturas de concreto armado de acordo com as prescrições da nossa NBR 6118. Ou seja, a dimensão máxima do meu agregado, que está relacionada à minha direção máxima característica, deve ser menor do que 1,2, deve ser menor que 1,2 do nosso cobrimento nominal. Ou seja, se eu tenho um cobrimento nominal, o cobrimento nominal é aquela distância que fica entre a armadura e o final da concretagem, ou seja, é a espessura de concreto que protege a minha armadura do meio externo. Então, se eu tenho um cobrimento de 20 milímetros, por exemplo, de 25 milímetros, por exemplo, a nossa dimensão máxima característica jamais poderia ser maior que 20 milímetros. E por que isso? Porque se eu tenho um cobrimento de 25 e eu uso um agregado maior que 25, ele pode ficar agarrado ali e comprometer a qualidade do meu cobrimento, né? Pode ficar agarrado entre a armadura e a forma. Então, basicamente, é isso daí que descreve a nossa dimensão máxima característica. Bom, e o nosso modo de finura? A gente vem falando do modo de finura esse tempo inteiro, então agora nós vamos apresentar a sua equação. O modo de finura é o percentual retido acumulado nas peneiras da série normal. Lembrando que nós temos lá as peneiras da série normal e as peneiras da série intermediária. Eu quero chamar a sua atenção porque as peneiras, o modo de finura é calculado apenas com a soma dos materiais retidos acumulados nas peneiras da série normal. Ou seja, e isso dividido por 100, tá certo? Como eu já disse lá para você, de 1,55 a 2,2 é o modo de finura da minha zona utilizável, de 2,20 a 2,9 é o modo de finura do meu material da zona ótima,
e de 2,9 a 3,5 é o modo de finura do meu material na zona utilizável. E aí, retomando um pouquinho agora aquela discussão que nós tivemos ali atrás sobre o empacotamento, eu quero te falar sobre a influência do modo de finura na produção de matrizes de cimento Portland. O tempo inteiro a gente vai estar equacionando o menor consumo de água possível para a produção das matrizes de cimento Portland, desde que elas sejam plásticas, desde que elas sejam trabalháveis, que elas tenham uma consistência adequada e que elas sirvam ao propósito para o qual nós estamos produzindo essa matriz. E por que eu quero chamar a sua atenção em relação a isso? Porque quanto mais água, quanto maior a disponibilidade de água eu tiver, ou quanto maior for a demanda requerida de água para a mesma trabalhabilidade da minha matriz, maior a chance de eu ter uma matriz cheia de poros. Porque o cimento, ele só se utiliza da quantidade exata de água para a hidratação dos seus grãos anidros. O que ele não precisa, ele deixa lá dentro da matriz. No tempo, essa água evapora, essa água vai embora. E quando essa água vai embora, quando essa água evapora, no lugar dela fica um poro. E o caminho que ela percorreu para fugir é exatamente um canalículo que combina e que conecta todos esses poros e cria no seu concreto uma característica indesejável que nós chamamos de permeabilidade. Ou seja, eu posso ter poros, não tem problema nenhum com poros, desde que os poros não se comuniquem, eu tenho porosidade, então dificilmente eu vou ter acesso de agentes indesejáveis para dentro do concreto. Agora, quando esses poros se comunicam por canalículos, eu tenho permeabilidade. E a permeabilidade não é um negócio que me agrade quando eu penso em durabilidade de concreto. Então, olha só, quando eu tenho um agregado aqui que varia, por exemplo, de 2,5 a 5, nós temos aqui uma areia média grossa, né, vamos pensar assim, dentro da zona ótima, talvez um pouquinho na zona superior, eu preciso de 56 litros de água para fazer a molhagem de todos esses grãos com essa dimensão de 56 litros por metro cúbico de agregado. E aí, se eu utilizar uma areia um pouquinho mais fina, essa minha quantidade já sobe para 75 litros. Agora, se eu utilizar uma outra areia mais fina ainda, eu preciso quase que mais que o dobro da água que eu precisava para molhar essa superfície. Essa água, esses 120 litros aqui por metro cúbico, é muito mais do que a quantidade de cimento, de água necessária para a hidratação do cimento. Então, essa água vai evaporar aqui da sua matriz e no lugar dessa evaporação vão ficar poros. Por isso que é extremamente importante prestar atenção no modo de finura e na combinação desses agregados para que você tenha uma matriz de cimento de maior qualidade possível. Bom, aqui tem um exercíciozinho para vocês, né, para uma amostra de um agregado com teor de umidade de 8%. Nós temos a determinação lá de um teor de umidade, onde nós encontramos 50 gramas de água. Esse material foi caracterizado segundo o ensaio de granometria por peneiramento, em que foram utilizados todas as peneiras da série normal padronizada. O resultado dessas análises está descrito aqui nessa tabela. Então, a partir desses dados, eu gostaria muito que você traçasse a curva granulométrica para esses dois materiais, que você indicasse qual deles tem uma maior superfície específica, à luz do que nós já vimos ali, qual a dimensão máxima característica, o modo de finura para todos eles, e de acordo com as curvas que você traçou, como é que você poderia classificar esses materiais segundo as faixas de padronização. Lembrando que eu tenho aqui, né, as faixas superiores, as faixas inferiores e aqui no centro a nossa faixa ótima, nossa zona ótima para esses agregados e as zonas utilizáveis superior e inferior aqui muito bem marcadas. Faça esse exercício, treine, traga suas dúvidas para a gente poder tirar. Muito bem. Em relação à umidade. Em relação à umidade, perceba que a umidade tem uma influência bem razoável, né, na produção, nos agregados e na produção dos nossos concretos e argamassa. Quando eu aumento o teor de umidade, eu reduzo a massa específica e aí reduzo a massa específica do concreto. Porque no lugar onde eu teria agregados, eu passo a ter água.
e essa água depois vai embora e deixa lá um poro. Então ela reduz ainda mais, ela reduz no estado fresco, porque para um volume conhecido eu deixo de colocar mais agregados que têm uma massa específica maior e passo a colocar então água. E depois, quando o concreto endurece, essa água vai embora e reduz mais ainda a minha massa específica. E a presença dessa água, ela compromete também o meu fator água-cimento. Olha, eu dimensiono uma quantidade precisa de água para se combinar com a massa de cimento que eu coloquei no concreto. Quando eu mando mais água junto com o meu agregado, eu mando um agregado úmido, eu acabo aumentando a quantidade de água disponível para o cimento. E, evidentemente, que essa certa quantidade de água a mais vai sobrar e vai gerar poros, né? Bom, e aqui nós temos algumas considerações, né? Um agregado completamente seco, isso aqui seco em estufa, né? Aqui nós temos um agregado seco ao ar, ainda contém alguma umidade. Um agregado saturado, então é o que a gente chama de saturado de superfície seca, né? Ele fica submerso com todo dentro por um determinado tempo dentro de um recipiente, ele sai lá de dentro, a gente enxuga a superfície, todos os poros estão cheios d'água, mas a superfície não tem água em excesso. E aqui, nesse caso, nós temos um agregado úmido, saturado com a superfície úmida, que é o caso desse agregado que não passou por uma secagem da superfície. Então, nós temos essas 4 condições para a presença de umidade nos agregados. Bom, e aí então agora trazendo isso para uma álgebra, né, para uma escala de valores, nós temos aqui ó, o nosso agregado seco estufa, aqui nós temos o nosso agregado seco ao ar, né, aqui um agregado saturado, você percebe que eu perdi a água aqui, ó, eu perdi essa quantidade de água aqui ao ar, e aqui na estufa eu perdi muito mais água. Aqui eu tenho o meu agregado saturado superfície seca, e aqui eu tenho o meu agregado com água livre, tá certo? Então, a umidade que se deposita, ou a umidade presente no meu agregado com água livre, com a superfície também úmida, nós chamamos de umidade total. Tá certo? A umidade que está presente no meu agregado saturado, superfície seca, nós chamamos de a umidade de capacidade de absorção. E a umidade, a diferença da massa de água presente nesse meu agregado saturado, superfície seca, e o meu agregado seco ao ar, nós chamamos de absorção específica. E a quantidade de água a mais que eu tenho nesse agregado que está saturado com a superfície úmida e o meu agregado saturado superfície seca é o que nós chamamos de umidade superficial. Então, sempre que eu for fazer a determinação do teor de umidade de um agregado, eu devo partir então de um agregado seco ao ar. Então, se esse agregado está submerso e com água aqui na superfície, né, se esse é o caso, eu preciso colocar esse agregado seco ao ar para que ele venha para esse estágio, na sequência venha para esse estágio, e aí eu consigo determinar a massa desse meu agregado, que é a massa úmida, eu consigo determinar então a massa desse meu agregado aqui, que é a massa úmida, levo para a estufa, tenho a massa seca. A diferença da água presente nesse agregado para a água presente nesse agregado é, então, o meu teor de umidade. Tá certo? Vamos lá. E como é que eu faço, então, a determinação do teor de umidade? Pode ser feito em estufa, pode ser feito com secagem ao fogo, pode ser feito por frasco de Chapman, por piquinômetro ou por speed. De uma forma muito rapidamente, a temperaturas entre 105 e 106 graus, num tempo de 6 horas ou até a constância de massa, eu determino a diferença de água presente entre esse meu, agregado aqui, onde nós temos um agregado seco ao ar, e esse outro agregado aqui, onde nós temos o agregado seco em estufa. Muito bem. A secagem ao fogo, então, eu preciso só levar esse material e aquecer numa frigideira. E aí eu preciso chamar muita atenção, porque é importante que esse material que vá passar por uma secagem ao fogo não possua matéria orgânica.
Na maioria das vezes, as areias e os agregados que nós usamos não têm mesmo matéria orgânica, né? Porque senão eu posso carbonizar, né? Eu posso queimar essa matéria orgânica e ter uma determinação de teor de umidade falso positivo, né? No frasco de Chapman, é um frasco preenchido com água até determinado limite, eu adiciono então o material, determino a variação desse meu fluido que está depositado lá dentro, e aí assim eu tenho o meu teor de umidade. No piquenômetro eu tenho uma variação de massa específica, né? Variação de massa específica aparente dessas amostras superficialmente secas e úmidas, e também por uma diferença de leitura eu consigo fazer a determinação, eu consigo chegar à determinação do teor de umidade. E speed é quando eu coloco esse meu agregado com alguma umidade numa câmara hermeticamente fechada, adiciono lá dentro uma certa massa de carbeto de cálcio ou carbeto de silício. Essa determinada massa de material reage com a umidade livre, cria um gás que nós chamamos de acetileno dentro dessa câmara, a variação de pressão no interior da câmara aciona um manômetro e a partir dessa pressão aumentada e lida por esse manômetro, eu tenho a determinação da umidade. Todas essas técnicas, tanto de estufa, quanto ao fogo, quanto Chapman, quanto piquenômetro, quanto speed, nós vamos ver daqui a pouquinho na nossa aula prática. Um fenômeno extremamente importante causado pela variação de umidade nos agregados miúdos, e aí lembrando que essa variação dessa propriedade acontece apenas em agregados miúdos. Então, tudo isso que nós vamos falar aqui tem a ver só com areia, tá certo? Muito bom. O inchamento de areia, então, é um fenômeno provocado pela água livre aparente nos grãos de areia, que provocam o seu afastamento. Se você me permite voltar aqui para te mostrar, essa água livre aqui, ó, que está aqui na borda do agregado, cria uma camada entre um agregado e outro. Vou desenhar aqui para você muito melhor do que no slide, né? Um outro agregadozinho úmido aqui e tal, com seus volumes completamente, os seus vazios, né? Completamente preenchidos com água. Desse lado de fora, aqui, ó, eu tenho água. E se você perceber, eu tenho uma distância aqui e uma distância aqui. Essa distância aqui mais essa distância aqui afasta esses dois grãos para lá e para cá. E esse afastamento que você está registrando aqui nesse lugar é representado por essa variação de volume em relação à massa seca. Ou seja, à medida em que eu for acrescentando umidade à minha areia seca, né, eu vou tendo uma variação de volume. Ou seja, da minha areia seca para uma umidade de 3%, eu observo esse ΔV1 aqui. E quando eu vou de 3% para 6%, eu observo esse ΔV2. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso aqui para você. Esse ΔV2 daqui. Tá? E existe uma umidade que nós chamamos de umidade crítica, que é a umidade descrita por esses pontos aqui, ó, que é de verdade aquele ponto em que eu não observo mais uma variação positiva de volume. E aí, ao contrário, eu começo a perceber uma redução desse meu volume aparente. Tá? O inchamento máximo para minhas areias acontece alguma coisa entre 4% e 6% a 8%, dependendo da areia, do material, da composição química, da granometria que eu estiver utilizando para isso daqui. Né? Então eu pego a minha areia seca e vou colocando umidade 1%, 2%, até 5%. Quando eu chego em 5%, você pode perceber que para a maioria das areias que estão representadas aqui, finas, médias e grossas, eu tenho, para esse tipo de material, né, eu tenho um pico de inchamento nesse ponto. E evidentemente que esse meu experimento é feito considerando um volume constante. Né? A partir de determinado momento, eu tenho uma redução aqui nessa curva, né, uma inflexão nessa curva representada pela substituição de grãos por água. Né? Eu já tenho tanta água nesse material
que esse volume acaba sofrendo uma variação. E a gente pode perceber isso quando a gente entende que o aumento de volume de uma massa de agregado provocado pelo aumento da umidade é nada mais, nada menos que o fenômeno de inchamento da areia. Aumenta a umidade, aumenta o volume. A umidade crítica é aquele ponto de inflexão que eu te mostrei lá atrás. Tá? Essa umidade crítica, então, é o valor a partir do qual o inchamento torna-se praticamente constante e depois, na sequência, a partir da umidade crítica, ele começa a cair. E qual que é a relevância de identificarmos o inchamento da areia para a produção de matriz de cimento? Principalmente quando eu estou produzindo dosagens e volume no canteiro de obras. Então, isso aqui é uma observação muito importante da teoria que faz com que tudo seja diferente na prática, tá certo? Ou seja, na melhor das hipóteses, é melhor trabalhar com um agregado seco ou com um agregado que tem uma umidade acima da umidade crítica. Lembrando, conhecer a umidade crítica para as dosagens dos traços faz toda a diferença, porque essa umidade, as umidades que nós estamos trabalhando, que nós estamos recomendando para a produção de traços de concreto em volume, acima dos valores de umidade crítica, faz com que eu não tenha mais uma variação de volume nessas areias. Então, quando eu estiver medindo em volume, evidentemente eu vou estar medindo uma quantidade de areia que representa de fato aquela quantidade de areia. Só que eu estou levando mais água para a minha dosagem. Então, mesmo que a minha areia esteja além da umidade crítica, é muito importante que eu conheça o teor de umidade percentual dessa minha areia, para que esse teor de umidade seja abatido da massa ou do volume de água que eu estou utilizando para a produção da minha matriz. Né? E assim, para que eu mantenha tão próximo quanto do meu valor de projeto, o valor de massa utilizado para a água que vai ser utilizada na minha matriz de cimento, tanto para garantir a plasticidade, a consistência dessa matriz, como também para garantir que todos os grãos de cimento usem essa água no seu processo de hidratação. O coeficiente de inchamento médio é nada mais que a média dos coeficientes de inchamento para umidade crítica e umidade máxima. Bom, e como é que nós determinamos esse nosso coeficiente de inchamento, né? De fato, no primeiro momento, a gente tem a construção da curva de inchamento, a gente tem todos os pontos, né? Você vai tendo lá um volume úmido em relação ao volume seco, você vai tendo aqui um V0, você vai construindo essa curva aqui, né? A partir de uma variação de volume úmido em relação ao volume seco, ou seja, você tem lá um volume conhecido, uma massa de areia, você faz as determinações, vai colocando água, vai medindo esse volume, vai medindo a massa e vai construindo então essa curva daqui. E como é que você acha os pontos notáveis, né? Por exemplo, a umidade crítica da sua areia, né? Muito bom. A gente faz o seguinte, a gente traça por aqui uma assíntota horizontal, uma tangente passando pela curva, determinamos esse ponto M, ligamos esse nosso ponto M à origem dessa nossa matriz, né? A partir desse momento, então, que nós temos aqui a origem dessa matriz, nós traçamos, né, essa secante aqui de PM até a origem, eu traço uma paralela aqui que eu chamo de R'. Quando essa paralela tocar de novo a minha tangente horizontal por aqui no ponto A, eu tenho aqui embaixo descrito o meu valor de umidade crítica, tá certo? Essa umidade crítica, ela pode ser corrigida a partir do ponto que nós temos aqui, que nós chamamos de ponto C, e transladando esse ponto C aqui para baixo, nós teríamos então um outro parâmetro corrigido para a umidade crítica. Mas basicamente o que nos interessa é esse valor de umidade para a determinação então do nosso valor de umidade crítica e de quanto de umidade nós precisamos ter nessas areias para que elas não expressem o seu inchamento e, se tiver um inchamento, para que a gente possa corrigir o inchamento dessa areia. Tá? Aqui nós temos um exemplo de aplicação, né?
onde nós temos aqui uma areia com uma umidade zero, uma relação VH sobre VS igual a 1, e nós vamos aumentando aqui esse teor de umidade. Perceba que essa relação de VH sobre VS vai sendo plotada, e eu vou construindo então aqui para essa umidade o meu VH sobre VS. Então, o ponto zero já está traçado aqui, vamos pegar um ponto qualquer aqui que seja 4% de umidade. Ops, esse ponto ficou ruim. Vamos pegar aqui um ponto de 3% de umidade. Pegamos aqui um ponto de 3% de umidade, né? Ele está traçado exatamente aqui para uma variação VH sobre VS que está mais ou menos de 1,9, e vou encontrando os pontos correspondentes, né, em relação a VH sobre VS e umidade, e traço a minha curva de inchamento. Como eu tinha te falado, você passa uma tangente aqui por R, uma secante por R, uma paralela secante T, onde essa secante T toca a minha tangente horizontal, eu tenho determinado aqui então o meu valor de umidade crítica. Tá certo? Perceba que, mais ou menos a partir da umidade crítica, eu tenho um crescimento muito discreto aqui da minha umidade, né? Então está aqui em torno de 4%. Né? Eu fui de 1 a 1,3 aqui, e vou lá, um 34, 34, e começa a cair a partir desse momento. Né? Então ela torna-se mais ou menos constante, e depois então a gente tem uma queda. Se essa umidade continuasse, eu ia tendo uma tendência para a redução do valor de VH sobre VS. Perfeito. Ainda em relação aos agregados, nos interessa também de forma muito particular entender como é que funcionam esses agregados dentro das matrizes. Né? E é muito importante que a resistência mecânica desses agregados devam se expressar de uma forma bem efetiva, ou seja, para concretos convencionais, os agregados eles devem apresentar uma resistência mecânica superior à resistência das argamassas. Né? E nós estamos falando isso para concretos de até 40 MPa de resistência. É muito importante que a resistência mecânica desses agregados seja averiguada, né, seja determinada a sua verificação de qualidade, porque as matrizes que nós produzimos, elas estão sujeitas a toda sorte de esforços, né? Esforços de compressão, esforços de tração, esforços de torção, e esses esforços eles acabam por solicitar também a partir da argamassa os nossos agregados graúdos, então eles precisam responder por essas características. Né? Então perceba que para concretos de até 40 MPa, quando os agregados são mais resistentes que a nossa argamassa, na maioria das vezes, caso não haja nenhuma falha na conceituação, nem na modelagem, nem na construção do seu concreto, esses concretos sempre deverão ser rompidos pela argamassa. Então, eles terão um tipo de ruptura caracterizada por ruptura na argamassa e não ruptura nos agregados. Nos concretos de alta resistência, isso muda. A argamassa deixa de ser o elemento mais resistente, né? Ou melhor, o agregado deixa de ser o elemento mais resistente, a argamassa então passa a ser o elemento mais resistente, e a ruptura desse concreto de alta resistência se dá no agregado e não mais na argamassa. Né? Muito bem, e os esforços que nós temos lá, eles podem ser, para os esforços de compressão, tração e torção, a técnica que nós usamos é esmagamento à compressão, que está descrita lá na NBR 9938, e para aqueles outros esforços que estão relacionados a esforços tangenciais ou de desgaste, a técnica que nós usamos está lá na NM51, que é abrasão Los Angeles. Né? Aqui nós temos alvenarias, pilares, lajes, vigas, enfim, estruturas que estão sujeitas à compressão, torção, tração ou a combinação desses esforços. E aqui técnicas que garantem a durabilidade dos agregados para superfícies que estão sujeitas, por exemplo, ao tráfego. Né? Um tabuleiro de ponte, uma pista de rolamento, uma calçada, uma superfície de uma escada, um piso de shopping, qualquer coisa que seja feita em concreto, esteja exposto, sendo solicitado por esse tipo de esforço. Né? Um outro aspecto também que nós devemos levar em consideração ainda na caracterização dos agregados é a presença de substâncias nocivas. Né? O primeiro que nós procuramos são torrões de argila e partículas friáveis, tipo solo, qualquer tipo de solo, qualquer tipo de argila, qualquer tipo de saibro.
que estejam presentes nos nossos agregados miúdos sob a forma de grumos ou torrões. Nos agregados miúdos, a NBR tolera um teor de até 1,5%. E nos agregados graúdos, né, de 1% se eu tiver um concreto aparente, 2% se eu tiver um concreto submetido ao desgaste superficial e 3% nos demais tipos de concretos, né. As outras substâncias nocivas que podem estar presentes são os materiais carbonosos, basicamente matérias orgânicas. O limite aceitável é de 0,5% para concretos aparentes e nos demais concretos 1%. Bom, aqueles materiais finos que nós falamos lá atrás como sendo nocivos, né, nós comumente classificamos como materiais pulverulentos. Esses materiais pulverulentos são materiais finos que estão presentes nas areias, eles estão presentes também nos agregados graúdos e que têm uma dimensão inferior a 0,075 milímetros. Eles são responsáveis pelo aumento do consumo de água e uma influência significativa nas relações água-cimento, são responsáveis por alterações de volume, principalmente nos concretos no estado fresco e também no estado endurecido, e responsáveis, né, pelas patologias que a gente observa, como retração e fissuração, em função da quantidade excessiva de água retida pela superfície específica desses materiais muito finos. Nós já vimos isso lá atrás, a influência da superfície específica e, consequentemente, do modo de finura na água demandada, né, para garantir a mesma plasticidade, a mesma consistência desses agregados. E quando essa água em excesso não é mais utilizada, ela vai embora, ela evapora, nós temos, elas deixam para trás, lógico, os canalículos que ligam os poros e em uma quantidade, uma concentração maior, fissuras e que são causadas por retração, né? Aqui então nós temos, em função da aplicação, os teores das substâncias nocivas máximas admissíveis de acordo com a nossa NBR. Impurezas orgânicas também presentes, que são os materiais carbonosos, né? Podem ser materiais vegetais ou animais. Esses materiais causam muitos prejuízos às reações de endurecimento dos concretos, principalmente por conta da presença de ácidos que se formam no ambiente que nós temos de concretagem, né? Toda vez que eu coloco lá o meu cimento na presença de água, eu tenho uma solução extremamente alcalina e a formação de alguns ácidos nessa substância, né, no tempo ou durante o tempo pode carrear algum tipo de material nocivo à qualidade do seu concreto e também nocivo à qualidade do aço que está inserido dentro dessa matéria, né, dentro desse material, dentro desse compósito. A gente faz isso no laboratório, mas é só um padrão qualitativo, né? A NBR 7211 não nos pede nada além disso para essa caracterização, e essa técnica se dá a partir de um teste colorimétrico que nós vamos mostrar daqui a pouquinho nas aulas práticas. Bom, e aí voltando de novo lá nas nossas reações álcali agregados, né, que foi motivo de dúvida na aula dessa semana passada, nós temos o seguinte, alguns tipos diferentes de reações álcali agregado. A reação álcalicílica, ela é responsável principalmente pela deterioração do meu concreto, né? Quando eu tenho uma concentração de álcalis bastante elevada, né, ou considerável na solução dos poros do meu concreto, eu tenho uma variação do pH, ou seja, eu tenho uma elevação de pH. Essa elevação de pH forma uma solução altamente agressiva com a sílica amorfa das rochas que são utilizadas nos meus agregados, principalmente se essa sílica amorfa estiver disponível. Daí, quando nós conversamos na aula passada, quando a gente falou que os agregados eles eram potencialmente inertes, né? Eu posso ter também agregados que não são potencialmente inertes. Essa sílica amorfa se combina, então, com esses álcalis, né? Essa combinação forma um gel. Esse gel ele é extremamente higroscópico, ele pede um monte de água e a conversão dessas sílicas mais álcalis em gel e esse gel sendo rico em água, evidentemente induz um fenômeno de expansão que cria aquelas patologias que nós apresentamos na aula anterior, né? Isso se dá principalmente em concretos em meio úmido e concretos que foram mal feitos, né? Concretos que admitiram acesso
de água do meio externo para dentro do meu meio interno do meu concreto, né? Do meio externo para o meio interno. Bom, a NBR ela permite que existam alguns hidróxidos alcalinos, né, como por exemplo potássio e sódio no cimento, mas esses dois caras juntos aqui não podem aparecer numa concentração maior que 0,6% em massa do cimento, né? E isso porque para fazer com que esses caras aqui não sejam responsáveis, não sejam os álcalis responsáveis, né, pela formação do gel que é tão danosa lá para o meu concreto, tá? Bom, e que tipos de minerais reativos eu posso ter nos meus agregados, né? Opala, que é uma sílica amorfa hidratada, tridimita, cristobalita, que são formas diferentes de sílica. São estruturas polimorfas, são silicatos, são estruturas menos cristalinas que dão origem a quartzos de tipos diferentes, né? Então, isso é importante, você deve ter visto isso lá na geologia para engenharia, né? A opala, que é essa sílica amorfa hidratada, pode ser uma calcedônia do tipo quartzo cristalino, que é uma rocha vulcânica de resfriamento rápido. Então, percebe que ela tem um grau de amorfismo muito grande e normalmente se apresenta sob uma forma de basalto. A tridimita é também um silicato polimorfo que se gela, que se oriunda a partir de uma alta temperatura de fusão do quartzo e está presente basicamente em rochas magnéticas ácidas. E você já viu lá em química que a acidez de rocha não está nada relacionado a aquilo que você entende como acidez, né? A acidez está relacionada à presença de sílica nos meus como mineral na formação desses meus agregados desse material polimorfo, né? A cristobalita é um dióxido de silício que também se forma a partir de um polimorfismo do quartzo. E as eólitas são, por sua vez, aí por isso eu deixei elas aqui por último, um material de estrutura porosa, são aluminosilicatos hidratados que, na presença de sódio, potássio, cálcio e magnésio, criam uma matriz rica nesses álcalis, tá certo? Então, essas eólitas, elas são capazes de transportar grandes quantidades desses minerais para dentro da mesma matriz. As eólitas normalmente se apresentam como materiais muito finos, que podem, inclusive, em função do teor desses álcalis, do baixo teor desses álcalis, ser utilizado como material de construção civil, tá certo? Elas surgem basicamente da reação de rochas vulcânicas em águas alcalinas ou ainda como rejeito de processamento de minérios, como cobre, zinco, níquel e ouro, tá? Ok? Vamos lá. E ainda algumas considerações sobre esse gel, né? Esse gel que se forma, que é aquele que eu te mostrei lá, que dá pela sílica amorfa e água, expande por absorção osmótica em função da absorção... vamos lá. Esse gel formado expande em função da absorção osmótica de uma grande quantidade de água. Beleza? Isso é muito bom. Quando essa grande quantidade de água entra na formação desse gel, eu tenho uma estrutura que varia seu volume positivamente, né? O volume aumenta significativamente. Esse aumento de volume cria uma pressão hidráulica na estrutura. E por que é uma pressão hidráulica? Nós estamos falando de gel. Essa pressão hidráulica é responsável por um fenômeno que nós observamos lá na imagem anterior, que é a expansão seguida de fissuração das partículas do agregado. E quando isso acontece, aí não só das partículas do agregado, né, da pasta de cimento e, consequentemente, da matriz como um todo. E como isso acontece, eu tenho lá do outro lado o que nós não queremos de jeito nenhum, que é a falência das nossas matrizes, né? Como a gente viu lá naquele bloco de coroamento, naquelas outras imagens macroscópicas e microscópicas. E como é que faço então para reduzir ou eliminar esses efeitos? Primeiro, usando um tipo de cimento especial para isso.
ou um cimento comum que tenha uma relação em massa desses álcools aqui somados menor que 0,6%. Bom, se você imaginar, então, que a disponibilidade de água no meio é contínua, e aí eu estou pensando num bloco de coroamento que está dentro de um solo que tem umidade natural ou que tem um Na elevado, as nossas fissuras elas tendem a aumentar significativamente. E o que acontece é que aquela minha sílica disponível na presença desse meu álcali hidratado aqui, desse NaOH, forma uma solução silicatada que, se somada à água, provoca aquela reação que nós vimos lá e consequente deterioração. As pozolanas são materiais competentes o suficientes, capazes de reagir com essa sílica, evitando então a formação desses silicatos expansivos. E onde que as pozolanas então estão? Em cimentos especiais, num cimento que nós chamamos cimento do tipo CP4 ou cimento pozolânico. Em algumas situações, alguns tipos de cimento do tipo 2, principalmente os que têm escória na sua combinação, podem servir para mitigar essas reações, tá certo? E nós vamos ver isso aqui logo ali na frente. Bom, e como é que eu faço para identificar, além lá daquelas lâminas que são feitas, né, para a descrição da presença desses minerais reativos, como é que eu posso fazer isso lá no laboratório de materiais de construção civil? Muito bem, eu posso fazer isso através de um ensaio de expansão. Eu construo uma argamassa dessa minha brita suspeita, né, ela é triturada, eu faço uma argamassa com isso, e essa argamassa vai preencher um molde com dimensões de 25 por 5 por 5, tá certo? Eu não sei porque que esse 2 está aqui, mas tudo bem. De 25 por 5 por 5. Esse meu molde, então, ele é levado para um processamento. Primeiro ele vai para uma câmara de cura úmida com variação de temperatura, né? É o que nós chamamos de banho térmico, e depois ele vai para uma autoclave. Esse material depois é autoclavado sob pressão, sob alguma pressão e alguma temperatura. Eu forço ainda mais as reações ali dentro, forço ainda mais o acesso da água a esses meus agregados reativos e então no final determino a integridade dessas matrizes. Se esse meu corpo de prova se expandir mais que 0,10% a 6 meses de estresse, ou se ele expandir mais ou menos 0,05% em 3 meses, a reação alcalina entre o cimento e esse agregado pode ser considerada perigosa e esse meu agregado, então, não deve ser utilizado para construção de estruturas de concreto. Tá certo? Bom, a redução da alcalinidade de uma solução normal de NaOH, quando colocada em contato com agregado pulverizado, numa temperatura de 80 graus Celsius, pode determinar, inclusive, a quantidade sílica dissolvida presente na minha matriz, na minha argamassa. Ou seja, todo o meu NaOH, esse meu álcali aqui hidratado presente na solução, ele pode se associar a essa sílica, formando aquele SiNaOHN que nós vimos lá atrás, tá certo? E tirando esse NaOH daqui, ele se combina com a sílica desse material, que está na argamassa, mesmo que eu não tenha uma expressão, né, deletéria suficiente, eu posso ainda assim calibrar a qualidade desse meu material como perigosa a partir da disponibilidade de NaH na solução, presente na solução disponível no banho térmico, que eu te falei ali na frente. Tá? Lá na nossa aula teórica, na nossa aula prática, me perdoe, você vai ter acesso a tudo isso daí. Um outro tipo de reação que eu tenho aqui também é reação álcali-carbonato. Nós vimos ali atrás a reação álcali-sílica e aqui álcali-carbonato. Bom, isso acontece quando eu tenho agregados de calcita ou dolomita, ou seja, agregados calcários, né? Essa reação álcali-carbonato ela é responsável por
grandes por intensas expansões e fissurações, principalmente nos calcários dolomíticos, né? Essas soluções alcalinas presentes nos poros dos concretos são responsáveis por essas expansões e, consequentemente, por essas fissurações. Nesse caso, não há formação de um gel alcalino como um produto dessa reação. Essa expansão ocorre em função da desdolomitização, desses nossos agregados calcíticos ou dolomíticos, né? Eu tenho a formação de um hidróxido de magnésio, que nós chamamos de brucita, e a regeneração de um hidróxido alcalino, ou seja, eu tenho, isso aqui é o meu agregado, né, esse CaMgCO3,2 aqui. Quando esse agregado se encontra com esse meu álcali hidratado, ele se transforma de CaMgCO3,2, cara, em MgO2 CaCO3 mais Na2CO3. Então, pensa no tamanho dessa estrutura e pensa no tamanho dessa estrutura. Olha, eu não tive aqui, evidentemente, uma variação volumétrica. Essa variação volumétrica aqui é responsável por essa expansão e essa expansão é responsável por essa fissuração e todo mundo aqui em conjunto responsável, então, pela falência desse meu concreto. Tá certo? Muito bom. E aí, numa outra sacada, eu ainda tenho que a disponibilidade de CaOH2 que surge dessa presente reação aqui induz a regeneração de mais álcalis, tá certo? Eu tenho, então, olha só, esse Na2CO3 mais CaOH2 formando 2NaOH mais CaCO3. E qual a consequência direta disso? Eu tenho um enfraquecimento significativo das ligações entre a pasta de cimento e o agregado, a formação de mais microfissuras e, nessa sequência, todas essas reações vão se dando de uma forma intensa, direta e continuada, até que eu tenha consumido todos os álcalis disponíveis na minha matriz e essa matriz, evidentemente, tenha se tornado uma matriz incompetente mecanicamente e, com isso, menos durável, menos útil para a aplicação que se deseja. Tá certo? Vamos lá. Ainda nessa direção, né, só para você poder ter essa combinação inteira, no artigo lá do Souza, eu tenho a combinação, a reação inteira de uma só vez, né, A, B, 1, 2, 3, e esse asterisco aqui, né, é o meu Na2CO3 mais 10 coisas de água, tá certo? Nesse 10 coisas de água aqui é que eu tenho a incorporação de água nessa reação aqui, né, que está descrita aqui por essas minhas estruturas, e, consequentemente, um aumento significativo de volume dessas reações, mas sem a formação do gel. Tá certo? Bom, com isso, eu tenho uma conclusão que o somatório do meu volume 1, 2, 3 é superior ao triplo do volume de A mais B, né? Eu tinha aqui o meu calcário dolomítico, todo felizão lá. Na presença desse álcali hidratado aqui, a recombinação desses dois caras geram, né, uma variação de volume que é superior ao triplo desse meu volume inicial e, consequentemente, esse aumento de volume, essa expansão, leva a minha estrutura à falência, né? E a gente pode ver aqui a expressão de todas essas falências nessas patologias que são apresentadas aqui para vocês, que levam, evidentemente, as minhas estruturas de concreto a uma condição de degradação muito, muito elevada. Você pode ver aqui, você tem um pilar, né? Você vê até o revestimento do pilar aqui, apoiado sobre um bloco de concreto completamente falido, né? Completamente incompetente às solicitações que se impõem. E desse lado de cá também, você pode ver que as armaduras são influenciadas, evidentemente, pelos fenômenos que a gente acabou de ver aqui, de carbonatação, ataque de cloretos, e esses dois caras em consórcio levam à formação de pits de corrosão aqui na minha armadura, e esses pits de corrosão reduzem a seção útil e, consequentemente, degradam de forma muito mais intensa a qualidade das minhas matrizes submetidas a esforços
de compressão, tração e torção, principalmente, né? Bom, aqui nós temos algumas técnicas, né, que estão disponíveis para determinação da reatividade álcali agregado. Nós temos no laboratório à sua disposição o método acelerado das barras de argamassa. Nós podemos fazer isso via ASTM e via ABNT. A única diferença se dá no tempo do ensaio, tá? Esse é um método que não faz parte do escopo da sua disciplina, mas que, se tivermos tempo, nós vamos incluir aqui para você a prática, para que você possa, pelo menos, saber que exista e requisitar quando for o caso, quando for da sua necessidade. E aí, então, para fechar, né, nós temos aqui a classificação das reações álcali-agregado, que se dá da forma de álcali-sílica, álcali-silicato, álcali-carbonato. Em todas elas, a consequência principal é a expansão continuada do concreto ao longo de 60 anos, desde o momento em que esse agregado passa a observar a variação de pH promovida pelo cimento Portland na presença de água e se prolonga por até 60 anos. Tá? Lembrando que você é o responsável por essas estruturas e que tudo isso está registrado lá na sua ART. E, resumidamente, né, as reações álcali-sílica são as reações mais comuns no Brasil, né, são as mais recorrentes. Você está vendo aqui como é que fica a situação dessa estrutura. Essa reação se dá a partir dos vários tipos de sílica reativa que nós temos presente nos agregados, principalmente quando essa sílica reativa se encontra com os íons hidroxila, né, dos álcalis presentes nos poros de concreto. A sílica reage com esses álcalis, né, que sódio, potássio, forma um gel sílico alcalino altamente estável, começa a absorver a água que está ali em toda a periferia, expande, ocupa um volume maior do que os materiais que originaram essa reação e toda essa composição gera para nós essa situação aí, né? Então, lembre-se que essa reação álcali-sílica aqui é a que você vai encontrar de forma mais disponível no Brasil, né? Essa, nos agregados que nós comumente utilizamos por aqui. As reações álcali-silicato, né, são mais encontradas principalmente em estruturas de barragem, em função dos tipos de agregado e dos volumes que são utilizados. As reações entre os álcalis disponíveis e alguns tipos de silicatos eventualmente presentes em certas rochas sedimentares metamórficas e ígneas, né, elas levam a uma variação também de volume. Essas reações acontecem basicamente relacionadas à presença de um quartzo tensionado. Isso aí você sabe especificamente o que é. A estrutura cristalina do quartzo, né, ela torce em função de um agente intempérico de pressão, evidentemente, mas também de temperatura. E esse quartzo microcristalino, né, a criptocristalino, ele inclui, ou ele se apresenta, né, com minerais expansivos dos grupos dos filosilicatos, que são aqueles, basicamente, que também estão presentes em outros tipos de materiais expansivos, e que também, na presença de água, exibem toda essa patologia, né? E, finalmente, as reações álcali-carbonato, né, que são as mais raras de todas, mas elas existem, né, principalmente quando certos calcários dolomíticos são usados como agregados em concretos, são atacados pelos álcalis do cimento, originando, então, uma reação que nós chamamos de desdolomitização. Embora essa reação seja mais rara de todas, né, e as patologias se apresentem dessa forma, e essa região mais escura que você observa aqui no entorno é uma região que foi atacada por cloreto depois, né, dessas expansões aqui terem surgido nesses pilares. A maioria dos edifícios da década de 70 e até a década de 80, de Belo Horizonte, por exemplo, e muitos da região de Belo Horizonte até Ouro Preto, foram construídos com agregados calcários, né, disponíveis ali na região onde os caras fazem o cimento, ali Pedro Leopoldo, Dr. Lund, aqueles agregados calcários dali, agregados calcários também que nós temos muitos disponíveis aqui na região de Ouro Preto, né, nas margens da rodovia BR-356, e esses agregados estão por aí, em concretos, e eles podem também exibir esse tipo de reação, né. Essa reação é uma reação bem mais complexa, né, e as suas consequências são muito mais graves em função da
da deterioração do agregado, né, e não ali do entorno da argamassa que envolve os agregados, e existe ainda muita discussão em relação ao mecanismo que envolve esse tipo de reação. Pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, e assim nós finalizamos o módulo 2 dessa nossa aula sobre pedras naturais, e na próxima semana eu estarei à disposição de vocês, e também com mais um vídeo novo com o próximo módulo da nossa disciplina, tá certo? Muito obrigado a todos vocês até aqui, e até mais.